A caminhonete balançava sobre as pedras do caminho de terra, enquanto o Sr. Antônio olhava pela janela, perdido em uma confusão silenciosa sobre o destino daquela viagem. O cheiro pungente de detritos começou a invadir a cabine, fazendo franzir o rosto marcado pelo tempo. Ao seu lado, Rodrigo, seu filho, mantinha as mãos firmes no volante e o maxilar rígido, recusando-se a encarar o pai. Rodrigo, meu filho, onde nós estamos indo? Perguntou o velho com uma voz frágil e cansada. O silêncio que se seguiu foi cortante, interrompido apenas pelo som do motor, até que Rodrigo respondeu sem desviar os olhos da estrada: só mais um pouco, pai. Só mais um pouco. O veículo finalmente parou no coração do lixão municipal de São Gonçalo do Amarante, no interior do Ceará, um cenário desolador onde montanhas de resíduos se estendiam até o horizonte sob o voo circular de urubus. O calor que emanava do solo rachado era sufocante. Rodrigo desceu, abriu a porta do passageiro e ajudou o pai a sair, cujas pernas tremiam diante daquela visão grotesca. Rodrigo, o que a gente está fazendo aqui? Questionou Antônio, sentindo um pressentimento terrível. Evitando o contato visual, o filho jogou uma sacola com roupas velhas e uma garrafa de água usada no chão. Pai, eu não consigo mais. Não dá mais. O choque atingiu o idoso como um golpe físico. Como assim não dá mais? Rodrigo. Eu sou seu pai. Eu te criei sozinho depois que sua mãe morreu. Trabalhei de sol a sol para você estudar, para você ter comida na mesa. A resposta de Rodrigo veio em um grito carregado de ressentimento que ecoou pelo vazio: eu sei. Eu sei de tudo, pai, mas agora eu tenho minha família, tenho minha mulher, meus filhos. Não dá para cuidar de você também. O senhor tá velho, não serve para nada, só dá despesa. Sem qualquer rastro de piedade, ele subiu no carro e acelerou, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um pai implorando por compaixão. Sozinho em meio ao mar de lixo, o Sr. Antônio abraçou sua sacola suja e chorou com uma agonia que não sentia há 4 décadas, desde o funeral de sua esposa. Deus, o que eu fiz de errado? Questionava-se enquanto o sol se punha em tons de laranja sobre a destruição. Foi quando passos lentos anunciaram a chegada de uma mulher magra, de pés descalços e cabelos brancos. Você também foi deixado aqui? Perguntou ela com uma serenidade triste. Era Cidália, ou Cida, que vivia ali há 3 anos desde que seus próprios filhos a descartaram. Ela explicou que o lixão abrigava outros esquecidos que sobreviviam coletando o que o mundo jogava fora. Cida estendeu sua mão calejada e o conduziu para longe dos perigos da noite, onde ratos e pessoas mal-intencionadas circulavam. Ela o levou a um pequeno agrupamento de 4 barracos feitos de lona e madeira velha. Lá, 2 outros idosos o receberam com olhares de profunda compatia. Esse aqui é novo. Foi largado hoje, anunciou Cida. Um dos homens, de óculos remendados, deu as boas-vindas com uma frase que resumia a realidade cruel do lugar: seja bem-vindo, irmão. Aqui a gente é tudo igual, lixo que ninguém quis. Antônio foi acomodado em um colchão fino, sentindo, apesar do horror, que não estava mais totalmente só. A manhã seguinte chegou com um calor impiedoso que confirmava a realidade do pesadelo. Cida trouxe-lhe uma caneca de água morna com gosto de ferro. Bom dia. Trouxe água. Bebe devagar, disse ela, sentando-se no chão de terra para conhecer o novo companheiro de infortúnio. Antônio revelou seu nome completo e sua idade, 92 anos. A revelação deixou Cida incrédula diante da crueldade de Rodrigo, 92 anos, e seu filho te joga num lixão. Deus me livre, exclamou ela, enquanto Antônio tentava processar como uma vida inteira de sacrifício como pedreiro pôde resultar em um abandono tão absoluto. O relato de Antônio era o de um homem que deu tudo o que tinha para que o filho tivesse o que ele nunca teve. Eu nunca deixei faltar nada, lamentava ele com a voz embargada. Cida, com a sabedoria de quem já havia passado pelo processo de luto do abandono, perguntou se o filho costumava visitá-lo antes daquele dia fatídico. Antônio admitiu, engolindo em seco, que as visitas eram raras e rápidas, sempre justificadas pelo cansaço ou pela ocupação da vida moderna. Ele percebeu, tarde demais, que o distanciamento emocional de Rodrigo já vinha sendo construído muito antes da caminhonete parar no lixão.
A história de Antônio serve como um espelho doloroso de uma realidade invisível em muitas partes do mundo, onde o idoso é visto como um fardo econômico e emocional, perdendo sua dignidade humana aos olhos daqueles que deveriam protegê-lo. O lixão de São Gonçalo do Amarante torna-se uma metáfora literal para o descarte social. A narrativa busca despertar a empatia do leitor, questionando os valores da família e a gratidão intergeracional. É um lembrete de que a velhice não apaga a história de um indivíduo e que o cuidado com os pais, além de um dever moral, um ato de humanidade fundamental. Nesse cenário de extrema precariedade, a solidariedade entre os excluídos surge como a única forma de resistência. Cida e os outros idosos criaram uma microsociedade baseada no apoio mútuo, onde a água fervida e o abrigo de lona tornam-se símbolos de dignidade recuperada. Para Antônio, a dor da traição filial é incurável, mas a presença de seus novos pares oferece um tipo diferente de família, formada não pelo sangue, mas pela experiência compartilhada do abandono. Eles não são mais o lixo que Rodrigo descreveu, mas sobreviventes que mantêm sua essência viva em meio aos destroços. Ao concluir este relato emocionante, fica o convite para a reflexão sobre como tratamos aqueles que dedicaram suas vidas à nossa criação. Se este drama tocou seu coração, considere compartilhar sua opinião e se conectar com outros que valorizam a vida humana em todas as suas fases. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Comente de qual cidade você está assistindo. A jornada de Sr. Antônio no lixão está apenas começando, mas sua resiliência e a acolhida de Cida mostram que, mesmo no lugar mais escuro, a luz da compaixão humana ainda pode brilhar. Sr. Antônio tentava encontrar justificativas para a atrocidade do filho, mas Cida, com a dureza de quem já não tinha mais lágrimas para ilusões, interrompeu seus pensamentos. Seu Antônio, a gente sempre arruma desculpa para quem a gente ama, mas chega uma hora que a desculpa acaba. Do lado de fora, a fumaça de uma fogueira improvisada subia ao céu enquanto Josué e Raimundo se aqueciam. O homem de pele escura acenou para o novato, convidando-o para o círculo de sobrevivência. Vem cá, velho. Vem conhecer a gente direito. O sol da manhã já castigava a terra, e Antônio, ainda zonzo pela realidade, aproximou-se para ouvir as histórias daqueles que, como ele, haviam sido descartados pela própria linhagem. Josué, de 78 anos, estendeu a mão e contou como sua vida de motorista de ônibus terminou em uma promessa vazia de cuidado feita pela filha. Ele estava ali há 2 anos. Logo depois, Raimundo, de 75 anos, relatou sua trajetória na roça e o desprezo da nora que o via apenas como um estorvo fedorento. Meu filho não teve coragem de me enfrentar, então me trouxe aqui e desabafou com uma mágoa profunda. Atordoado, Antônio perguntou como eles suportavam aquela existência miserável. A resposta de Josué foi um choque de realidade. A gente não aguenta, seu Antônio. A gente sobrevive. É diferente. Sobreviver ali era um ato de resistência silenciosa contra a invisibilidade social. O café da manhã foi um pedaço de pão velho, resgatado de um saco de padaria descartado no dia anterior. Enquanto mastigava o alimento duro, Antônio sentiu o gosto amargo da humilhação descer por sua garganta. Raimundo explicou a rotina de trabalho do grupo: passar o dia catando latinhas, garrafas e papelão para vender a um dono de ferro velho local. O lucro era ínfimo, mal dando para o básico, e a comida dependia da sorte do que chegava nos caminhões de lixo. Ao ver o desespero de Antônio, Cida ofereceu um conselho brutal: chora tudo o que precisa, mas depois levanta, porque aqui não tem ninguém para te levantar. As semanas passaram e o corpo de 92 anos de Antônio sentiu o peso do trabalho exaustivo. Ele observava a agilidade triste de Cida e a persistência de Josué e Raimundo entre as montanhas de detritos. Suas mãos tremiam ao tentar ajudar, e a sensação de ser tratado como o próprio lixo que recolhia era constante. Ao final de cada dia, o grupo contava os poucos reais que garantiam a sobrevivência da semana. Deitado no colchão sujo, ele revisitava as memórias de quando passava fome para alimentar Rodrigo, questionando como o amor que ele plantou pôde florescer em tamanha ingratidão e abandono. 3 semanas após sua chegada, o cotidiano de privações foi interrompido por um som inesperado. No meio de uma catação matinal, Antônio ouviu um choro abafado vindo de uma pilha de sacos plásticos. Tem alguém chorando aqui, gritou,
alertando os outros. O grupo correu para remover os detritos com uma pressa desesperada, até que encontraram uma menina pequena, de uns 7 ou 8 anos, encolhida e aterrorizada. O choque foi coletivo, ninguém conseguia conceber que a crueldade humana pudesse chegar ao ponto de descartar uma criança inocente naquele purgatório. Raimundo murmurou horrorizado: quem joga uma criança no lixo? Levada para o barraco, a menina foi limpa e alimentada com a pouca água que restava. Entre soluços, ela revelou seu nome, Luía. A explicação para sua presença ali foi uma facada no peito de Antônio. A mãe a havia deixado porque não queria mais cuidar dela. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo de novo, pensou o velho, sentindo a dor da menina fundir-se à sua. Cida, assumindo um papel maternal instantâneo, abraçou a pequena com força, garantindo-lhe que não estaria mais sozinha. O choro de Luía mudou de tom, passando do puro terror para um alívio infantil e profundo. Antônio saiu do barraco para buscar ar, sentindo uma revolta que lhe devolvia as forças que a velhice havia roubado. Ele questionava o céu sobre o porquê de tanta maldade. Josué aproximou-se, observando que a maldade humana não conhecia limites, mas que eles precisavam agir. Luía precisava de escola, médico e dignidade, coisas que o lixão jamais poderia oferecer. Antônio, com os punhos cerrados e uma determinação nova nos olhos, declarou: não sei, mas eu não vou deixar essa menina aqui. Não vou. A presença da criança transformou o grupo de rejeitados em uma força de proteção e propósito. Raimundo concordou que, embora eles fossem velhos e já tivessem vivido suas histórias, a menina tinha todo o futuro pela frente e merecia uma chance. Cida tomou a decisão de levar Luía até a cidade, buscando o conselho tutelar para denunciar o abandono. Josué, sempre cético devido às marcas da vida, alertou sobre o preconceito que enfrentariam por serem moradores do lixão. Eles vão olhar para você e virar as costas, avisou. Mas Cida estava decidida a insistir até ser ouvida, movida por uma coragem que transcendia sua própria situação de miséria e esquecimento. Antônio percebeu que aquele era o seu novo propósito. Ele não podia mudar o que Rodrigo fizera com ele, mas podia tentar mudar o destino de Luía. Ao pegar na mão de Cida, ele sentiu a conexão de duas almas que o mundo considerava inúteis, mas que guardavam mais humanidade do que aqueles que viviam em casas luxuosas. Eu vou com você, afirmou ele, simbolizando que a união daqueles idosos seria o escudo da menina. Eles se prepararam para enfrentar o mundo que os expulsara, armados apenas com a verdade de seus corações e a urgência de salvar uma infância do lixo. A caminhada em direção à cidade representava um retorno difícil para quem fora banido, mas o grupo caminhava com uma dignidade renovada. Antônio, aos 92 anos, sentia que sua vida ainda tinha um capítulo vital a ser escrito. O lixão de São Gonçalo do Amarante não seria o fim, mas o ponto de partida para um ato de justiça. Enquanto deixavam os barracos para trás, a pequena Luía segurava as mãos ásperas de seus novos protetores, encontrando esperança onde o mundo só via detritos. A história desses descartados provava que o valor de um ser humano não se mede pelo que ele possui, mas pelo que ele é capaz de proteger. Cida olhou para o Sr. Antônio com uma mistura de preocupação e admiração, notando como suas pernas ainda fraquejavam sob o peso dos anos. Seu Antônio, o senhor mal consegue andar, alertou ela, tentando poupá-lo do esforço hercúleo que se aproximava. O velho, porém, endireitou as costas com uma dignidade que o abandono não fora capaz de quebrar e rebateu com firmeza: não importa. Vou com você. 2 velhos fazem mais barulho que um. Assim, os 2 heróis improváveis deram as mãos à pequena Luía e iniciaram a penosa travessia pela estrada de terra sob um sol implacável, movidos não pela força física, mas por uma urgência moral que a cidade parecia ter esquecido. A caminhada de quase 2 horas transformou-se em um teste de resistência, onde cada passo era uma vitória contra o calor sufocante e a exaustão. Ao chegarem ao centro, o contraste era cruel. As roupas sujas e o cheiro do lixo atraíam olhares de profundo desprezo dos transeuntes, que se esquivavam como se a pobreza fosse contagiosa. Ao perguntarem pelo conselho tutelar, receberam apenas gestos bruscos e distantes. Na recepção do órgão público, o acolhimento foi gélido. O que vocês querem?
Perguntou a funcionária, examinando-os de cima a baixo com desdém, até que Cida apresentou a menina. A gente precisa falar com alguém do conselho. É sobre essa menina aqui. A desconfiança institucional só cedeu quando uma assistente social de semblante cansado assumiu o caso. O Sr. Antônio, ignorando o cansaço, relatou o encontro no lixão com uma clareza cortante, forçando o Estado a encarar a realidade que preferia ignorar. A profissional ajoelhou-se diante de Luía, ouvindo da voz trêmula da criança a confirmação do abandono materno. O veredito foi imediato: a menina ficaria sob custódia oficial. O momento da despedida foi dilacerante, com Luía agarrando-se às roupas de Cida e implorando: não me deixa. Com lágrimas nos olhos, a idosa explicou que ali ela teria a cama e a escola que o lixão jamais poderia oferecer. O Sr. Antônio, sentindo o peso da promessa, também se abaixou para falar com a pequena: Luía, a gente vai voltar. A gente promete, mas agora você precisa ficar aqui e ficar forte, tá bom? Ao verem a menina desaparecer para dentro do prédio, Cida desabou em prantos, sendo amparada pelo braço forte de Antônio. A gente fez a coisa certa, afirmou ele, tentando convencer a si mesmo enquanto iniciavam o longo retorno ao mar de detritos. Naquela noite, o silêncio do lixão foi preenchido por uma nova percepção. Mesmo descartado pelo filho, Antônio sentia que sua existência ainda possuía um propósito sagrado e humano. Os dias seguintes foram marcados por uma melancolia profunda e pela ausência do riso infantil de Luía. Antônio e Cida viviam em um estado de vigília emocional, questionando-se constantemente sobre o bem-estar da menina. No entanto, o destino reservava uma reviravolta na figura do Padre Augusto, que surgiu no lixão em um carro velho, mas trazendo uma disposição renovada. Vocês são os que encontraram a menina? Perguntou ele ao se aproximar. Diante da desconfiança natural de quem já fora muito enganado, o religioso estendeu a mão e apresentou-se como membro da pastoral do povo da rua, decidido a conhecer aqueles que haviam agido com tanta nobreza. A reação inicial de Cida foi marcada pelo ceticismo amargo de quem conhece a falsidade das promessas políticas e sociais. Ajudar, padre, com todo respeito, a gente já ouviu isso antes. Ninguém ajuda, disparou ela. Mas o Padre Augusto não trazia apenas palavras, trazia sacolas pesadas de mantimentos e roupas, distribuindo pão, arroz e feijão para os idosos que assistiam à cena incrédulos. Ele queria entender a extensão daquela comunidade invisível, anotando cada detalhe em seu caderno. Antônio, embora esperançoso, tentou manter os pés no chão. Padre, eu não quero criar esperança. A gente já foi decepcionado muitas vezes. Diferente de outros visitantes sazonais, o Padre Augusto cumpriu cada promessa feita. Ele retornava fielmente todas as quintas-feiras, transformando a rotina de desespero em um calendário de dignidade. Ele não trazia apenas o sustento material, mas o respeito que a sociedade havia lhes negado, sentando-se para ouvir as histórias de Josué, Raimundo, Cida e Antônio. Sob sua influência, o ambiente começou a mudar, os sorrisos voltaram a aparecer e a amargura de Josué deu lugar a uma convivência mais leve. Antônio sentia o coração aquecer ao perceber que o olhar do padre não era de pena, mas de uma profunda irmandade humana. A grande notícia veio em uma tarde ensolarada, quando o padre anunciou que a prefeitura, pressionada e sensibilizada, planejava fechar o lixão e construir moradias populares para os residentes. Moradias para a gente, questionou Cida, com os olhos arregalados diante da possibilidade de ter um teto real. O Padre Augusto confirmou a promessa, garantindo que o tempo de morar sob lonas furadas estava chegando ao fim. Antônio sentiu as lágrimas correrem pelo rosto enrugado, sussurrando agradecimentos aos céus. Naquela noite, a chuva que caía pelas frestas do barraco não parecia mais tão fria, pois o sonho de uma vida de verdade estava finalmente ao alcance. 3 meses após o início dessa jornada, o lixão de São Gonçalo do Amarante já não era reconhecível apenas pela dor. Com a ajuda de voluntários da paróquia, uma cozinha comunitária foi estabelecida, garantindo ao menos uma refeição quente e digna por dia. O atendimento de saúde básico e as aulas de alfabetização trouxeram uma nova dinâmica social. Aqueles que antes eram vistos como o lixo agora aprendiam a ler e a cuidar de si mesmos com o apoio de profissionais que os tratavam como cidadãos. O projeto de alfabetização, em especial, devolveu a Antônio e seus amigos o poder da palavra e da autoconfiança.
Antônio olhava para as mudanças ao seu redor e via o reflexo da transformação que ocorrerá dentro de si. O homem que fora jogado fora pelo próprio filho agora era um pilar de uma comunidade que renascia das cinzas. Ele compreendeu que a catação de recicláveis fora apenas uma fase de transição para a catação de esperanças. Ao lado de Cida, Josué e Raimundo, ele aguardava o dia em que deixaria o chão rachado do lixão para entrar em sua nova casa, provando que a dignidade humana é indestrutível quando alimentada pela solidariedade e pela coragem de não aceitar o abandono como o capítulo final de uma vida. E o cede ser. Antônio estava sentado numa cadeira velha, tomando um café fraco, mas quente, quando viu um carro conhecido estacionar na entrada do lixão. Seu coração gelou. Era a caminhonete de Rodrigo. Cida percebeu a mudança no rosto dele. Seu Antônio, o que foi? É meu filho. Rodrigo desceu do carro e caminhou devagar pelo lixão, olhando ao redor. Estava mais magro, com olheiras fundas. Quando viu o pai, parou. Os dois se olharam em silêncio. Finalmente, Rodrigo se aproximou. Pai. Senhor Antônio não respondeu. Só olhou para ele com uma mistura de dor e raiva. Rodrigo baixou a cabeça. Eu vim te buscar. Buscar. A voz de Senhor Antônio saiu áspera. Buscar para quê? Para me jogar em outro lixão. Não, pai. Eu errei. Eu errei muito e eu quero consertar. Cida se colocou entre os dois. Protetora. Errou. Você abandonou seu pai num lixão. Deixou ele para morrer e agora vem aqui falar que errou. Rodrigo olhou para Cida, depois para o pai. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas minha esposa me deixou. Levou as crianças, disse que não queria ficar com um homem que abandona o próprio pai e ela tinha razão. Ser. Antônio sentiu uma pontada de dor no peito, mas não era dor física, era dor de tudo aquilo, de ter sido jogado fora, de ter que ouvir desculpas que não apagavam nada. Rodrigo, você acha que isso conserta alguma coisa? Você acha que porque sua mulher te deixou, agora você volta aqui e tá tudo bem? Não, pai, eu não acho, mas eu quero tentar. Quero que o senhor volte para casa. Quero cuidar do senhor como devia ter cuidado desde o começo. Ser. Antônio levantou da cadeira com dificuldade, olhou fundo nos olhos do filho. Rodrigo, eu passei 3 meses aqui. 3 meses comendo lixo, dormindo no chão, sendo tratado como nada. E sabe o que eu descobri? Que tem gente aqui que vale mais que muita gente lá fora. Gente que foi jogada fora, mas que tem mais dignidade do que aqueles que jogaram. Rodrigo engoliu seco. Pai, por favor. Não, ser. Antônio disse com firmeza, eu não vou com você. Não agora. Talvez nunca, porque aqui, nesse lugar que você achou que era meu fim, eu encontrei uma família de verdade. Rodrigo tentou segurar o braço do pai, mas ser. Antônio se afastou. Vá embora, Rodrigo, e dessa vez não volta. Rodrigo ficou parado ali, perdido, sem saber o que fazer. Finalmente baixou a cabeça e voltou para a caminhonete. Ligou o motor e foi embora, levantando poeira. Cida colocou a mão no ombro de Senhor Antônio. Foi a coisa certa. Foi. Foi. Ser. Antônio sentou de novo na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Não estava chorando, estava cansado, cansado de tudo. Os meses continuaram passando. Padre Augusto manteve a palavra. As obras das moradias populares começaram. Não eram mansões, mas eram casas de verdade, com paredes, teto, banheiro, água encanada. Os idosos do lixão não conseguiam acreditar. Depois de tanto tempo abandonados, esquecidos, iam ter um lugar digno para viver. Ser. Antônio acompanhava a construção todos os dias. Via os pedreiros erguendo as paredes e lembrava de quando ele mesmo fazia aquilo, quanto tempo tinha passado, quantas casas ele construiu para outras famílias enquanto a sua era um casebre. Mas agora, pela primeira vez, estava vendo uma casa ser construída para ele. Padre Augusto apareceu ao lado dele. O que está achando, seu Antônio?
Tô achando que Deus não esqueceu da gente. Ele nunca esquece. Só espera o momento certo. Ser. Antônio sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Padre, eu queria te pedir uma coisa. Diga àquela menina, a Luía. Como ela tá? Padre Augusto suspirou. Ela tá num abrigo longe daqui. A mãe dela nunca apareceu. Ninguém da família quis ficar com ela. Ser. Antônio sentiu o coração apertar. Ela tá bem. Tá sendo cuidada, mas não é o mesmo que ter uma família. Ser. Antônio ficou em silêncio por um momento, pensando, Padre, eu queria fazer uma coisa. Não sei se é possível, mas fala. Eu queria cuidar dela, da Luía. Quero ser a família que ela não tem. Padre Augusto arregalou os olhos. Seu Antônio, o senhor tem 92 anos. Eu sei, mas essa menina me lembrou que ainda tenho algo para dar. Ainda tenho amor para dar e ela precisa disso. Vai ser difícil. E burocracia, os papéis, as assistentes sociais. Eu sei, mas eu quero tentar. Padre Augusto colocou a mão no ombro do velho. Então vamos tentar juntos. Nas semanas seguintes, Padre Augusto moveu céus e terras, conversou com assistentes sociais, com juízes, com advogados. Levou o Sr. Antônio para reuniões, apresentou documentos, provou que, apesar da idade, Sr. Antônio tinha condições de cuidar de uma criança, principalmente porque não estaria sozinho. Teria o apoio da comunidade, da paróquia, de Cida, de Josué, de Raimundo. Depois de quase 2 meses de espera, a resposta veio, aprovado. Sr. Antônio podia ter a guarda de Luía. Quando foi buscá-la no abrigo, a menina correu para ele e se jogou em seus braços. Você voltou. Voltei. E agora a gente vai ficar junto. Luía chorou. Sr. Antônio, também voltaram para o lixão de mãos dadas, mas não por muito tempo, porque em 2 semanas as casas estariam prontas. E pela primeira vez em muito tempo, Sr. Antônio sentia que tinha um propósito. Tinha uma filha para cuidar, uma vida para reconstruir. O dia da mudança foi emocionante. 12 famílias, todas formadas por idosos abandonados, receberam as chaves de suas casas novas. Eram pequenas, simples, mas eram delas. Sr. Antônio segurou a chave na mão e olhou para a casa. Tinha 2 quartos. Sala, cozinha e banheiro. Paredes pintadas de branco, janelas com vidros, porta de madeira maciça. Luía correu para dentro, encantada. Vovô, olha, tem cama de verdade, tem pia, tem tudo. Sr. Antônio entrou devagar, ainda assimilando. Cida entrou logo atrás, sorrindo. E aí, seu Antônio? Gostou da casa nova? Gostou. Ele sentiu as lágrimas descerem. Cida, eu nunca tive uma casa assim, nem quando trabalhava. Isso aqui é um sonho. Luía puxou a mão dele. Vem ver o quarto, vovô. Tem uma janela que dá para ver a rua. Sr. Antônio foi com ela. O quarto era pequeno, mas tinha uma cama, um guarda-roupa velho doado e uma cortina florida. Luía pulou na cama rindo. É minha cama, vovô. Só minha. É sua. Ela abraçou o travesseiro e fechou os olhos, sorrindo. Zemini Said, a celebração organizada pelo Padre Augusto no quintal das novas moradias trouxe um brilho que o lixão jamais permitirá. Sob o céu estrelado, mesas compridas foram postas e a música preenchia o ar, celebrando a dignidade recuperada de idosos que agora estavam limpos e alimentados. O Sr. Antônio observava a cena com uma paz profunda, Josué dançava, Raimundo ria com as crianças e Cida exibia um sorriso que parecia ter renascido. Quando o padre se aproximou com refrescos, o velho agradeceu pela esperança devolvida, mas o religioso foi humilde em sua resposta, não fui eu, seu Antônio. Foi Deus. Eu só fui um instrumento. Naquela noite, ao sentir o travesseiro macio e ouvir a respiração tranquila de Luía no quarto ao lado, Antônio finalmente dormiu sem o temor do amanhã.
A rotina na nova casa trouxe uma doçura que Antônio pensou ter perdido para sempre. Seus dias começavam cedo, preparando o café para Luía antes de ela caminhar até a escola pública do bairro. Enquanto a menina estudava, ele cuidava do lar, trocava gentilezas com os vizinhos e ajudava Cida nos pequenos reparos. O ciclo de abandono fora substituído por uma vida simples, mais sólida. Contudo, em um sábado de manhã, o barulho de um motor conhecido interrompeu sua tarefa no quintal. Era a caminhonete de Rodrigo. O filho desceu devagar, com a cabeça baixa, confrontando a imagem da vida digna que o pai construíra apesar de sua traição. Rodrigo aproximou-se hesitante, buscando palavras para romper o silêncio denso que se instalou. Pai, eu vim só para ver como o senhor tá, murmurou ele, desviando o olhar para as flores que Cida plantara. Antônio, mantendo os braços cruzados, respondeu com uma secura que evidenciava as cicatrizes. Tô bem, como você pode ver. O filho então confessou que soubera por Padre Augusto sobre a nova casa e a guarda de Luía. Entre soluços contidos, Rodrigo implorou por perdão mais uma vez, afirmando que o arrependimento perseguia diariamente. O confronto não era mais de gritos, mas de uma tristeza cansada que pairava entre as duas gerações. Diante da súplica do filho, Antônio revisitou as memórias do passado, o menino que ele levava na garupa da bicicleta e o homem que o descartara como detrito. A raiva ainda existia, mas estava branda. Rodrigo, perdoar não é fácil. Não é só falar, tá perdoado e pronto. É um processo e eu ainda tô no começo dele. O velho deixou claro que não carregaria o peso do ódio, mas que a confiança precisaria ser reconstruída do zero. Rodrigo aceitou a condição com gratidão, reconhecendo que qualquer abertura vinda do pai era mais do que ele merecia após tamanha crueldade. Nesse momento de tensão, a pequena Luía apareceu na porta, segurando sua boneca de pano e questionando a identidade do visitante. Antônio hesitou por um breve segundo antes de responder, é um velho conhecido. Rodrigo, surpreso com a presença da menina, ajoelhou-se para se apresentar, tentando estabelecer uma conexão com a criança que agora ocupava o lugar de neta no coração do pai. Luía, com a sagacidade de quem já sofrerá muito, perguntou ao avô se aquele homem era legal. A resposta de Antônio foi honesta e carregada de esperança cautelosa, ele tá tentando ser. Rodrigo levantou-se com um sorriso triste e fez um pedido que mudaria a dinâmica daquela nova família, a permissão para visitar periodicamente, não para pedir nada, mas para tentar consertar os laços rompidos. Antônio respirou fundo e impôs o ritmo da reconciliação. Pode, mais devagar, Rodrigo. Devagar, devagar. Após a partida do filho, Luía percebeu o cansaço no rosto do avô e o convidou para descansar e assistir desenhos. Aquele gesto simples da menina foi o bálsamo que Antônio precisava para acalmar o coração após o turbilhão emocional de reencontrar o sangue que o ferira. Com o passar dos meses, as visitas de Rodrigo tornaram-se frequentes e as conversas, antes ríspidas, tornaram-se mais fluidas. Ele começou a trazer doces para Luía e a demonstrar um interesse genuíno pela vida escolar da menina, ouvindo suas histórias com paciência. Numa tarde, Rodrigo trouxe uma proposta concreta de ajuda financeira, fruto de seu novo emprego. No entanto, a reação de Antônio foi surpreendente. Ele não aceitaria dinheiro para si, mas estabeleceu uma condição inegociável: você não vai me dar dinheiro. Você vai colocar numa poupança para Luía, pro futuro dela. Antônio explicou que sua própria jornada estava na fase final e que já havia superado seus erros e acertos, mas Luía representava o começo de algo novo. Ele queria que a menina tivesse as oportunidades que ele nunca teve e que Rodrigo, infelizmente, não soubera valorizar. Quero que ela tenha chances que eu nunca tive, que você teve, mas não deu valor. As palavras atingiram Rodrigo com a força de uma verdade absoluta, fazendo-o baixar a cabeça em sinal de respeito e vergonha. Ele percebeu que a redenção oferecida pelo pai passava, obrigatoriamente, pelo cuidado com a próxima geração. Emocionado, Rodrigo aceitou o compromisso de garantir o futuro da menina, prometendo abrir a conta poupança imediatamente. Ele entendeu que sua dívida com o pai jamais seria paga com cédulas, mas sim com a proteção daquela pequena vida que Antônio resgatara do lixo. Ao ver o filho assumir essa responsabilidade, o velho sentiu que o ciclo de dor estava finalmente sendo quebrado.
Ele não precisava mais das desculpas de Rodrigo, precisava ver o filho agir com a decência que ele mesmo lhe ensinara décadas atrás, antes de a ganância e o egoísmo obscurecerem sua visão. Naquela noite, após a partida de Rodrigo, Cida apareceu para o habitual café com o Sr. Antônio. Sentados no quintal da casa nova, eles compartilharam o silêncio cúmplice de quem sobreviveu ao pior e encontrou a bonança. Antônio olhou para o horizonte, sentindo que sua missão estava cumprida. Ele transformará o abandono em acolhimento e a traição em uma lição de vida para o filho. Ao lado de sua nova família de descartados, ele sabia que a Casa Branca e as flores no jardim eram apenas o cenário para a maior obra de sua vida, a reconstrução de sua própria dignidade e a salvação de uma criança. No final de cada tarde, o ritual do café entre o Sr. Antônio e Cida tornará-se o alicerce de uma nova existência. Sentados na cozinha da casa nova, eles partilhavam confidências sobre as mudanças que o destino trouxera. Vi que o Rodrigo veio de novo, comentou Cida, enquanto mexia o açúcar no copo com um olhar observador. Antônio confirmou, explicando que o filho desejava contribuir financeiramente para a criação de Luía. Diante da surpresa da amiga, ele esclareceu que aceitara ajuda, mas com a condição de que o recurso fosse integralmente destinado à menina. Cida sorriu, admirada com a nobreza do amigo, ao que ele respondeu com a sabedoria de quem já não tem pressa: não é bondade, Cida, é cansaço. Cansaço de carregar raiva. Já sou muito velho para isso. A conversa foi suavemente interrompida pela figura de Luía, que apareceu à porta vestindo seu pijama e abraçando a boneca de pano. Com a inocência de quem encontrou um porto seguro, ela fez o pedido que derretia o coração do ancião: vovô, posso dormir com você hoje? Antônio acolheu a pequena em seu colo, sentindo o perfume de sabonete e o peso reconfortante daquele corpo magro. Naquele abraço, ele experimentava uma gratidão imensa por ter recebido uma segunda chance de exercer a paternidade, desta vez com uma pureza que o passado não permitirá. Ele não era apenas um sobrevivente do lixo, era o guardião do futuro de uma criança que o mundo também tentará descartar. Antes de partir para sua própria casa, Cida recordou a reunião da Associação de Moradores no dia seguinte para tratar da escassez de água, um problema comum na comunidade. Antônio agradeceu não apenas pela informação, mas pela amizade profunda que os unia desde os dias sombrios entre os detritos. Obrigado por ter me achado naquele dia no lixão, por não ter me deixado sozinho, por ser minha amiga, declarou ele com sinceridade. Emocionada, Cida conteve as lágrimas e lembrou que o encontro deles fora um desígnio divino. Ao ficar sozinho com Luía adormecido em seus braços, Antônio olhou para as estrelas pela janela, sentindo que elas brilhavam com uma intensidade que ele nunca notara antes. As semanas transformaram-se em meses de conquistas silenciosas e significativas. Luía florescia na escola, e Antônio guardava o bilhete de elogio da professora como se fosse um tesouro nacional, um comprovante de que seu esforço valia a pena. Paralelamente, a reconstrução da relação com Rodrigo avançava em passos lentos, mas honestos. Num domingo ensolarado, o filho propôs um passeio em uma praça no centro da cidade, um convite que Antônio aceitou ao ver o brilho de expectativa nos olhos da neta de coração. Por favor, vovô, eu nunca fui numa praça de verdade, implorou a menina, selando o destino daquele dia de lazer em família. Na praça, o cenário de árvores e brinquedos coloridos era o oposto absoluto do ambiente onde se conheceram. Enquanto observavam Luía correr e brincar, Rodrigo confessou sua admiração pela coragem do pai em lutar por aquela criança. Antônio, com seu olhar experiente, corrigiu a percepção do filho. Coragem a gente tem quando não tem escolha, quando a única opção é desistir ou lutar. E eu escolhi lutar. Ele encorajou Rodrigo a enfrentar seus próprios medos em relação aos filhos biológicos, ensinando que o temor de errar deve ser usado como uma bússola para agir com mais cautela e presença, simplificando os dilemas da paternidade através da dedicação real e constante. O aprendizado de Rodrigo tornou-se evidente quando Luía o convidou para ir ao escorregador gigante. Vê-lo segurar a mão da menina e protegê-la no brinquedo trouxe a Antônio uma pontada de esperança. Rodrigo não era perfeito, mas estava tentando, e aquela tentativa era o início de uma redenção necessária. No caminho de volta, com Luía dormindo no banco de trás, o filho agradeceu pela oportunidade de recomeçar e por não ter sido abandonado pelo pai, mesmo após ter cometido o imperdoável.
Filho, a vida é curta demais para guardar rancor e eu já desperdicei tempo demais com tristeza, refletiu Antônio, focado agora apenas em viver seus dias em paz. Ao chegarem em casa, Rodrigo carregou a menina até o quarto em um gesto de cuidado que simbolizava sua mudança interna. Na porta da residência, pai e filho trocaram um abraço apertado, selando o perdão com palavras que demoraram décadas para serem ditas com tamanha verdade. Eu te amo, pai. Desculpa ter demorado tanto para mostrar isso, confessou Rodrigo com a voz embargada. Antônio permitiu que suas próprias lágrimas descessem livremente, respondendo com a mesma intensidade: eu também te amo, filho. Sempre amei, mesmo quando doía. A partida da caminhonete naquela noite não deixou poeira de abandono, mas sim o rastro de uma família em processo de cura. A vida seguiu seu curso natural até que o Sr. Antônio completou 93 anos. Cida organizou uma festa simples, mas repleta de afeto, reunindo vizinhos, amigos e voluntários no quintal das novas moradias. O cheiro de bolo de fubá e o som das risadas preenchiam o espaço que antes era apenas um sonho distante. Luía cantou os parabéns com uma alegria contagiante, desafinando de forma doce, enquanto Rodrigo presenteava o pai com roupas novas. Pro senhor ir na missa com estilo, brincou o filho, fazendo Antônio sentir-se visto e valorizado de uma maneira que ele não experimentava há muito tempo, vestindo a camisa nova com orgulho imediato. Padre Augusto também se juntou à celebração, trazendo um rádio de pilha para que o idoso pudesse acompanhar as notícias e novelas, um luxo simples que trazia o mundo para dentro de sua pequena sala. Antônio, sempre grato, tentou recusar a generosidade, mas o padre insistiu que era um presente de coração. A festa não tinha a ostentação das grandes mansões, mas possuía a riqueza da lealdade e do companheirismo entre aqueles que conheceram a face mais dura da vida. Cada salgadinho doado por um vizinho e cada abraço recebido reafirmavam que Antônio não era mais um homem esquecido no lixo, mas o patriarca de uma comunidade resiliente. Ao final daquela celebração de aniversário, Antônio olhou para as pessoas ao seu redor e compreendeu que o lixão de São Gonçalo do Amarante ficará para trás não apenas como um local geográfico, mas como um estado de espírito. Ele transformará a dor em adubo para uma nova história e, ao segurar a mão de Luía e trocar um olhar de entendimento com Rodrigo, sentiu que sua jornada estava completa. A melhor festa de sua vida não foi a que teve mais luxo, mas a que teve mais verdade. Sob o teto de sua casa branca, cercado por aqueles que amava, o Sr. Antônio Ferreira da Silva finalmente encontrou o que buscará por toda a vida, o direito de ser amado e respeitado até o último de seus dias. A melhor festa que o Sr. Antônio teve em décadas foi aquela em que se viu cercado por pessoas que escolheram estar ali por amor, e não por obrigação. Após as despedidas, ele sentou-se na varanda com uma xícara de café, observando o silêncio da rua e o brilho das estrelas que, embora fossem as mesmas do lixão, agora pareciam iluminar um destino diferente. Ele refletiu sobre sua jornada, do abandono cruel à redenção inesperada, percebendo que cada cicatriz tinha um propósito. Cida aproximou-se com um pedaço de bolo, quebrando o silêncio com um carinho genuíno. Feliz aniversário, velho teimoso. Teimoso de não desistir, de continuar acreditando, mesmo quando tudo dizia para não acreditar. Antônio sorriu, reconhecendo que sua teimosia fora a bússola que o guiara até Cida, Luía e aquele lar. Em um momento de vulnerabilidade, Cida questionou se ele finalmente havia perdoado Rodrigo. A resposta veio com a honestidade de quem não tem mais tempo para mentiras, ainda não completamente, mas estou no caminho e acho que isso já é muito. Eles compartilharam um silêncio confortável, o tipo de conexão que só quem sobreviveu ao inferno juntos consegue manter. Cida despediu-se, lembrando do compromisso com a prefeitura no dia seguinte, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos e o som dos grilos, sentindo, pela primeira vez, o coração leve. Os meses transformaram-se em anos de crescimento para Luía, que aos 9 anos acumulava certificados de excelência escolar. Antônio guardava cada papel como se fosse uma prova de que sua vida valerá a pena. Ele sentia o corpo falhar, a vista cansada e a memória instável eram sinais claros de que o tempo estava cobrando seu preço, mas não havia medo em sua alma. Ele sabia que cumprirá sua missão de dar a Luía uma base sólida de amor. No entanto, em um sábado ensolarado, uma dor lancinante no peito derrubou enquanto a menina brincava na rua. Cida, Josué e Raimundo agiram rápido,
clamando por ajuda enquanto Luía implorava: vovô, não morre. Por favor, não morre. No hospital, a notícia do infarto correu rápido, trazendo um Rodrigo pálido e desesperado ao leito do pai. Mesmo debilitado, Antônio insistiu em falar, reunindo sua família de sangue e de escolha para um último ensinamento. Ele olhou para Luía e, com uma voz embargada, revelou a maior verdade de sua velhice: você me salvou. Quando eu achei que não tinha mais motivo para viver, você apareceu e me deu um motivo. O pedido final foi direcionado ao filho, selando um compromisso de proteção: cuida dela, promete. E cuida de você também. Seja o homem que eu sempre soube que você podia ser. Rodrigo jurou, banhado em lágrimas, que honraria aquele desejo. Antônio não partiu naquele dia, seu coração, embora cansado, ainda tinha batalhas para vencer. Após uma semana de internação repleta de visitas e desenhos coloridos de Luía, ele retornou para casa em uma cadeira de rodas. A fragilidade era evidente, mas a presença de espírito continuava intacta. 2 anos se passaram, e aos 95 anos, ele via Luía transformar-se em uma pré-adolescente brilhante que sonhava em ser médica. Rodrigo tornará-se uma presença constante e regenerada, reconstruindo sua própria vida e sua relação com os filhos biológicos, enquanto o grupo do lixão permanecia unido, discutindo melhorias para a comunidade que agora florescia com dignidade e esperança. Em uma tarde de domingo, enquanto observava Luía brincar sob a supervisão de Rodrigo, o filho repetiu a pergunta que o assombrava há anos: pai, o senhor me perdoou? Antônio olhou para o horizonte, deixando o silêncio amadurecer a resposta. Perdoei. De verdade, porque guardar raiva só machuca quem guarda. E eu já sofri demais. Agora eu só quero paz. O abraço que se seguiu foi o desfecho de uma guerra interna que durará anos. Rodrigo sentiu o peso da culpa finalmente ser substituído pela responsabilidade de ser o homem que o pai sempre esperou, enquanto Luía corria em direção a eles com a notícia de uma bolsa de estudos conquistada por seu próprio mérito. A alegria de Luía era o combustível de Antônio. Ao autorizar o curso de reforço para a menina, ele sentiu um orgulho que transcendia qualquer dor física. Rodrigo, observando a cena, reconheceu o milagre que o pai operara: o Senhor deu uma vida para ela. Antônio, com a sabedoria dos séculos, corrigiu: ela me deu uma vida também. Aquela troca de destinos, o velho que salva a criança e a criança que resgata o velho, era a prova máxima de que ninguém é descartável. O amor que Antônio plantara no solo árido do lixão havia se transformado em uma floresta de oportunidades para Luía e de redenção para Rodrigo. Naquela noite, Antônio ficou sozinho na varanda, revisitando sua biografia sob a luz das estrelas. Ele pensou na esposa falecida, nas décadas de suor como pedreiro e na dor indescritível de ter sido jogado fora como lixo pelo próprio sangue. Mas, ao invés de amargura, ele sentiu uma estranha satisfação. Percebeu que sua vida, com todos os seus vales sombrios e picos de alegria, valerá a pena. O sofrimento não fora o fim, mas o meio pelo qual ele aprendeu a amar com uma intensidade que a vida confortável jamais permitiria. Ele compreenderá que a riqueza de um homem não reside no que ele acumula, mas no que ele deixa no coração dos outros. Com um sussurro de gratidão, ele agradeceu a Deus por não ter desistido dele nos momentos de maior escuridão. Antônio Ferreira da Silva, o homem que fora lixo para o mundo, agora era o alicerce de uma nova linhagem. Ele sentia uma felicidade completa, uma plenitude que não dependia de saúde perfeita ou de luxos materiais, mas da certeza de que deixaria o mundo melhor do que o encontrou. A casa simples, a neta protegida e o filho redimido eram seu verdadeiro legado. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa suave da noite e o calor das memórias que agora eram apenas luz. A história de superação do Sr. Antônio chega ao fim com um convite à reflexão sobre a forma como tratamos nossos idosos e nossas crianças. Se esta narrativa tocou sua alma, não guarde esse sentimento apenas para si. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Deixe também nos comentários o que você achou dessa história de superação e amor. Sua opinião é muito importante para a gente continuar trazendo histórias que tocam o coração. Que a teimosia de Antônio em acreditar no amor sirva de inspiração para todos nós, lembrando que nunca é tarde para perdoar,
recomeçar e, acima de tudo, para encontrar um novo propósito.